Olá a todos os que estão nos assistindo aqui, o nosso vídeo é mais uma reunião do nosso grupo de estudo Voz da Reforma. Nós pretendemos dar voz àquilo que a Reforma deixou de melhor, iniciando nossos estudos pela Confissão de Fé de Westminster, o símbolo de fé das igrejas presbiterianas, né? Nós estamos no capítulo 1 da Sagrada Escritura, estamos aqui com o nosso bate-papo teológico, tentando trazer a teologia para a prática, para aqueles que estão aí nos assistindo, que você tenha uma boa experiência conosco. Deixa seu like aí no vídeo, se inscreva também no nosso canal e vejam os outros vídeos, lembrando que o nosso estudo é consequente, de forma que, se você não pegou os anteriores, veja depois com o tempo que você tiver. Hoje está conosco aqui, de forma especial, o reverendo Edivaldo Donizete, né, que foi o pastor do nosso irmão Leandro, né, o primeiro pastor dele. Eu vou deixar que o reverendo se apresente. Reverendo, por favor. Boa noite, irmãos. Sou o reverendo Edivaldo, como o reverendo Isaac já falou, né? Pastorei Varginha, e lá conheci esse abençoado aí, do Leandro, e a gente teve a experiência de conhecer, levá-lo ao conhecimento de Cristo, através da palavra, né, que é o assunto de hoje, né? Hoje sou pastor aqui em Barra Mansa, já fazem quase 7 anos, né? Tive 11 anos no campo missionário, plantando uma igreja, e agora a gente subiu para Barra Mansa para trabalhar com Bíblia e doutrina, na Igreja Presbiteriana da Vila Maria, em Barra Mansa. Joia, reverendo. Muito bem-vindo, né? Sempre quando puder estar conosco, toda terça a gente tem a gravação aí às 9h30, né? Está conosco também, né? Parte dos integrantes formais do grupo, nosso irmão Diácono Alfer, lá da Igreja Presbiteriana Vila Menezes, a igreja que eu pastorei. O Alfer. Boa noite a todos, boa noite, reverendo, aí como nosso convidado, um prazer tê-lo aqui e espero que a gente consiga explicar bem, falar bem sobre esse 8º parágrafo aí da confissão. Chique. Está conosco também o nosso irmão Diego, né? Que também auxilia-nos lá na Igreja Presbiteriana Vila Menezes, lá em Nepomuceno, nosso irmão que é professor, aí aspira ao ministério também. Diego. Boa noite, irmãos. É um prazer estar reunido aqui novamente com vocês. E seja bem-vindo, reverendo. Que Obrigadão. o senhor traga aplicações práticas aí para nós e para os irmãos que nos assistem. Amém, amém. Tamo junto. Está conosco também nosso irmão Manuel, né? Ele que tem grande experiência teológica, né? Fez seminário presbiteriano conservador e é membro da Terceira Igreja Presbiteriana de Lavras. Manu. Fala pessoal, boa noite. Reverendo Edivaldo, é um prazer tê-lo conosco aqui e vai ser uma bênção, né? Poder desfrutar desse momento de comunhão e aprendizado da palavra do Senhor. Amém. E também está conosco aqui o nosso irmão Leandro, né? Missionário formado na Jocum, membro da Igreja Teu Reino Church aqui da cidade de Lavras, né? Irmão Leandro. Boa noite, a paz, uma bênção, como sempre, participar do culto, do estudo. Eu creio que Deus vai estar falando fortemente aí, através da vida dos reverendos, do diácono, do Diego, do Manuel. Vai ser um momento abençoado aí, em nome de Jesus. Amém. Estando assim todos já apresentados, esse é o nosso grupo, né? Então, participe conosco, vamos avançar. Na semana passada, no último encontro, a gente veio ao 8º parágrafo, né? Estamos na Confissão de Fé de Westminster, primeiro capítulo das Sagradas Escrituras, e no 8º parágrafo, eu vou relê-lo rapidamente, ele é longo, mas para a gente não ficar sem norte aqui. E depois a gente passa a metade dos versos, que é onde a gente estava, né? Então, diz assim, o Diácono Alfred expõe a nós aí na tela. O Antigo Testamento em hebraico, língua original do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos, e assim, em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles
como para um supremo tribunal, mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas escrituras e que deve, no temor de Deus, lê-las, estudá-las. Esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e conforto das escrituras. Então a gente chegou aqui nesse ponto, irmãos, aqui do oitavo parágrafo, né? Sobre essa doutrina maravilhosa, né? Destacar rapidamente, né, que nós estamos falando aqui das línguas que foram escritas, né, o hebraico e o grego, né? Estamos falando também aqui de uma doutrina muito singular, que é a doutrina da providência, que diz que Deus conserva, não só cria tudo, mas conserva, domina, guia, sustenta tudo que existe, inclusive a escritura. E estamos falando aqui dessa obrigação que a confissão nos traz, de que em todos os séculos, em todas as nações, fossem levadas essas sagradas escrituras. É interessante e ímpar para nós, porque nós estamos no mês da missão na IPB. O mês de agosto é o mês que nós recebemos a missão americana através do missionário Simonton, há 165 anos atrás, e por isso devemos continuar, né? E eu disse semana passada, para ser breve, né, que com a graça de Deus a gente tem feito isso, né? Já tem nações que têm a escritura em mãos, porque a IPB levou-as, traduziu-as e continua fazendo esse tipo de trabalho, né? E por fim, no meu comentário, diz respeito aqui aquilo que Lutero tanto chamou a atenção, da acessibilidade da palavra, né, de que deveria estar nas línguas vulgares, o vulgar do comum, né, a palavra comum, ou seja, a palavra deve estar nas línguas comuns, deve ter acesso livre às pessoas e a igreja deve ser essa ferramenta para que o evangelho estivesse nas mãos das nações, nas línguas delas. E aí eu passo aí o comentário ao reverendo e depois na ordem de quem quiser fazer os comentários. Reverendo. Ok. A gente tem como base, né, e a gente tem a nossa confessionalidade, a gente tem como base, estrutura, nossa única regra de fé e prática, as escrituras do Antigo e Novo Testamento. E ela, bem adiantada aí pelo reverendo Isaac, né, ela é a base estrutural, né, eu gosto do termo Supremo Tribunal, né, Supremo Tribunal que nós temos para viver, para colocar em prática, para ensinar, né, a Bíblia e a doutrina, ela é o fundamento, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma igreja bem estruturada, né, hoje em reunião com o conselho, antes de reunir com os irmãos, nós estávamos reunidos em conselho e um dos presbíteros disse, olha, é muito bom ser de uma igreja organizada. Uma igreja que tem seu conselho, né, nós estamos recebendo um novo presbítero, e a gente foi conversar com ele, e a gente tem como base a Bíblia e uma boa doutrina, né, uma doutrina reformada, calvinista, né, o irmão Isaac citou o nosso missionário Ashbel Green Simonton, que chegou há 165 anos aqui, foi bênção no nosso contexto e expandiu essa igreja por todo o território nacional, tendo como base a Bíblia, né? Eu gosto dessa introdução da Confissão de Fé de Westminster, porque ela dá a Bíblia como documento máximo da igreja, né? Como base absoluta da igreja para a gente levar a sério, para não deixar que heresias, né, venham dominar o contexto das nossas igrejas. Eu li Tito hoje, né, Tito capítulo 1, versículo 5, lá com o conselho, onde Paulo orienta Tito a organizar conselhos, né, eleger presbíteros, né, para combater aqueles que eram judaizantes do seu contexto e queriam trazer outra interpretação para a Bíblia, né? Então, estamos dentro de um contexto bem interessante que é a palavra, né, e a palavra que precisa, né, que os seus pastores sejam bem treinados, né, conheçam as línguas originais, né, e tornem as línguas conhecidas de toda a igreja, né, das crianças aos mais velhos, né, tenham conhecimento da palavra. Quem vai querer a palavra agora?
Manu? A gente segue essa linha de pensamento, né, em relação às escrituras como a nossa única regra de fé e prática, né, tendo ela como garantia, né, de preservação, né, preservação providencial do Senhor através do tempo, né, ainda que nós tenhamos esse fato, né, de várias traduções, e esse parágrafo ele vem esse parágrafo vem trazer esse tipo de assunto, né, tendo o antigo e o novo, né, sabendo qual que é mais importante também, e é um avião, né, como a gente já mencionou esses tempos atrás, né, qual que é a asa mais importante? As duas, para que haja uma eficiência no voo. Né? Então, a mesma coisa nas interpretações, né? Textos que ratificam uns aos outros, a fim de reconfirmar, lembrando que a melhor chave hermenêutica é quando um texto explica o próprio texto. Né? Então, a gente tem que considerar sempre isso. E considerar sempre a autenticidade e a autoridade. Né? Por exemplo, como resultado da preservação das escrituras ao longo dos tempos, tanto nas línguas originais, nós consideramos essas traduções autênticas, né? E principalmente ponto para controvérsias religiosas. Né? Então, quando a gente considera a Bíblia como autêntica, preservada por providência divina, a gente considerando e sempre andando na métrica das escrituras, erramos menos, né? Então, o reverendo Edivaldo, ele mencionou bem, né? Ainda que a gente não esteja aqui por rótulos, né? Mas a igreja presbiteriana, ela tem esse cuidado em tratar as escrituras como a nossa única regra de fé e prática, como já mencionamos, né? Porque é o que nos traz, vai delimitar até onde nós podemos ir e como podemos ir. Né? Então, é essencial porque nós consideramos palavra de Deus. E a gente sempre traz nos nossos comentários, né, a problemática da coisa no nosso contexto. Nós devemos considerar que outras denominações, até religiões, né, elas trazem pessoas ou textos, né, à luz das escrituras. E deve ser... perdão, traz as escrituras à luz de textos ou pessoas, né? E nós devemos considerar que a Bíblia, né, a palavra de Deus, a revelação especial, é que deve nortear tudo aquilo que nós pensamos, falamos e como agimos, né? Para a glória de Deus, assim tão somente. Então, a necessidade disso, né? A necessidade de entendermos a autenticidade, a autoridade da Escritura, precisa realmente confirmar, né, quem nós somos diante de Deus em relação à interpretação, ao estudo, à exegese, à hermenêutica, à extração realmente do texto, né, que nós vemos hoje que é a problemática disso, né, religiões ou denominações que têm se afastado do conceito bíblico e trazido apenas conceitos do próprio coração, da própria mente, e trazendo problemática aí para o povo de Deus, né? Que consideramos que também existam nesses locais que estão perdidos aí pelo um mau ensino, né? Pela uma má interpretação das escrituras. O Alifer. Eu queria ressaltar ali um ponto que o reverendo Edivaldo mencionou, que é de extrema importância, né? A Bíblia como Supremo Tribunal. E aí, isso, o que significa para nós, né? Para nós presbiterianos, e deveria ser para todo cristão, todo protestante, né? O nosso tribunal não é o irmãozinho da revelação na quinta-feira ou na terça-feira. Não é a pessoa do pastor em si, não é a igreja, a instituição igreja. O tribunal final é o que a escritura diz. Então, todo tipo de dedução teológica, todo tipo de conduta nossa tem que estar pautada nesse Supremo Tribunal, né? Então, é isso que o Manu também acabou de falar. Igrejas que têm se desviado, né, desse Supremo Tribunal, da Escritura. Então, esse tipo de conduta, de desviar do que a Escritura diz, é que vai trazer as bizarrices que a gente tem visto hoje, né? Então, por isso também a importância, a confissão listou bem isso, de traduzir a Escritura para os vários idiomas, para que todas as pessoas interessadas, e aí a palavra talvez que eu usaria, chamadas, tenham o conhecimento da Escritura
portanto, tem a sua vida pautada aí no que a Escritura diz, né? Então, essa questão da tradução para várias línguas é importante. E aí vale listar, acho que o pastor Isaac deve ter o número de cabeça, várias culturas que ainda não têm a tradução da Escritura, né? Então, a missão nossa aí ainda é grande, né? Antes de passar para o Leandro, né, eu comentei sobre isso na última, que foi os estudos que eu dou no mês das missões lá na igreja, né? O Alfred citou, a última vez que eu vi um dado desse era mais ou menos 6.000 línguas, né, idiomas no mundo, que conta-se aquelas tribais, né, nativas. E aí a metade tinha algo da palavra, né? Então a gente tem aí 3.000 línguas para alcançar e traduzir. É o desafio da missão, né? Leandro. A gente que tem trabalhado nesse campo missionário, a gente vê o quão é importante a pessoa fazer o curso de teologia, de estar ali, de formar, ser um reverendo, aprender, porque a gente tem trabalhado com várias igrejas, então a gente tem muita falta de conhecimento e entendimento da palavra. Então, os lugares que a gente tem passado, a gente tem tentado aproximar cada vez mais essas pessoas da verdade e sempre levar esse embasamento das escrituras para essas pessoas. E, assim, é muito complicado porque a gente vê muitos pastores sem nenhuma formação teológica. Então fica bem complicado, aquilo que o Manuel estava falando um pouco antes, e o que o reverendo também, Edinaldo falou, meu pai na fé, a questão de poder ter um ensinamento à linguagem para criança, jovem, adulto, de ter toda essa competência também. Então, às vezes, a pessoa não tem. Você vê uma pessoa ali que ela está pastoreando uma igreja, mas talvez ela tenha aquele chamado só para jovem, não tem esse estudo, essa técnica que adquire estudando, que vai conciliar as duas coisas, o espírito, a técnica, o conhecimento. Então a gente tem caminhado, a gente vê que o povo, as igrejas, ela tem perecido, o pessoal tem perecido por falta do conhecimento, por falta do estudo, de gastar tempo em conhecer as escrituras, de ter uma base alicerçada, de ter uma confissão de fé, de ter um aprendizado mais profundo. Diego, quer comentar? Acho que isso foi ou não, né? Se ele comentar, a gente pausa aqui para ele falar. Irmãos, então a gente já falou sobre Mateus, Isaías e Timóteo, que estão aí. Então a gente não vai ser repetitivo, né? Semana passada comentamos. Passemos então ao 1 Coríntios, o texto que está aí, que é um texto grande, de 1 Coríntios 14, 6, 9, 11, 12, 24, 27 e 28. Então, 1 Coríntios 14, primeiro 6, depois o 9, 11, 12. E aí a gente vou falando aí que o Aleph vai pondo. Primeiro 6 e 9. Quer dizer, eu não vou conseguir falar, o Aleph, a gente tenta seguir aí, porque na confissão aqui tá tudo junto. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou ciência, ou de profecia, ou de doutrina, assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estáis como se falasseis ao ar. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. No caso de alguém falar em outra língua que não seja mais do que 2, ou quando muito 3,
e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, esse aí é os versos aí, 6, 9, 11, 12, 24, 27 e 28 de Coríntios 14, 1 Coríntios 14, né? Então, os irmãos percebem que ele passa ali a questão do dom, que a gente já tem uma certa opinião já formada, que é a questão idiomática, tanto é que a confissão não está falando de dons espirituais, como dizem os pentecostais e igrejas, Calvino diria, menos puras, ou essas diferentes, né? A confissão está falando de idioma, de que é importante as pessoas ouvirem na igreja sobre o idioma, de que era importante que houvesse intérpretes, né? Para que existe intérpretes se não for idioma? Não ia ter, e precisar ter intérpretes se não fosse idioma. Então, o apóstolo Paulo está deixando claro aqui, chamando a atenção da igreja de Coríntios, né, sobre essa relação com aquilo que era falado pelos líderes em Corinto. Paulo cita, eu mesmo estiver falando aqui, ou se outro estiver falando, adianta, é como se Paulo estivesse falando, não adianta eu ir falar português no meio da tribo Tupi-Guarani, vai adiantar eu ficar repetindo, falando sem parar lá, eles vão entender alguma coisa, né? Então ele cita muito essa questão do idioma, né? Ele fala isso, né? Olha, vocês procuram dons espirituais, mas se for procurar, que seja para edificar a igreja, né? Ou seja, não adianta ficar falando vários idiomas numa igreja que fala português, né? No nosso, seria aí para o nosso lado, né? E ele diz, se for para falar, que haja tradução. Então a confissão de fé, a Assembleia de Westminster pegou essa parte grande do capítulo 14 de Coríntios e destacou ele nessa questão que a confissão diz aí no parágrafo 8º, né? Sobre que deve ser lida, que deve ser colocada nas línguas conhecidas, vulgares, né? Nas línguas claras do povo. Mas sobre esse grande texto, o Manu levantou a mão, deixar ele falar primeiro, depois o reverendo comenta. Só considerar rapidamente, né, o objetivo, né, do parágrafo 8º em relação ao objetivo das traduções. Né? A gente precisa considerar que o propósito é o quê? É permitir que todos possam adorar a Deus de maneira correta, né? E que encontrem esperança e consolo nas Escrituras tão somente. Então não tem como você trazer essas línguas, né? A gente tem até um movimento muito comum nos dias de hoje, né? Que trazem essa necessidade de um êxtase, digamos, humano em trazer línguas, né? Que aí eu não vou entrar no mérito da questão para a gente não levantar essa problemática para não deixar sem responder. Mas é essa a finalidade das traduções. Né? A gente tinha, por exemplo, na questão da igreja própria, a igreja católica, né? Que era uma missa era em latim e as pessoas não compreendiam o que estava sendo dito ali. Então a adoração ela era quebrada rapidamente, né? Você não tinha a reflexão, você não tinha um entendimento daquilo para uma adoração verdadeira. Né? Então, esse é o objetivo final. E, principalmente, esperança, consolo nas Escrituras, que somente ela pode transformar, pode mudar o ser por completo. Excelente, reverendo. Ok. A gente vê a importância de esclarecer e não confundir, não é? Não é algo para confundir. Quando você tem o Antigo Testamento em hebraico, a gente vê a necessidade da tradução. Quando a gente tem o Novo Testamento no grego, a gente tem a necessidade que é a inspiração do Senhor, que foi dado para um povo, né? E vai passando para outro povo, no sentido do tempo de se passar, né? A gente tem a Bíblia no grego, a gente tem a Bíblia no Antigo Testamento no hebraico.
inspirado por Deus e só se torna conhecido quando traduzido, né? A gente tem, Lutero, ele traduz a Bíblia para o alemão, tira do latim e manda para o alemão, porque para que os alemães pudessem conhecer as Escrituras, eles precisavam ter a Bíblia traduzida. Como que a gente vai conhecer o Supremo Tribunal com línguas desconhecidas, né? E a gente tem a importância agora de interpretar e a questão de desenvolvimento dos dons. Os dons, eles não são para mim, os dons são para o meu irmão, e eu não tenho que monopolizar o dom no sentido de aparecer mais do que o próprio Jesus, que através da sua palavra, que é a edificação da igreja, que é uma igreja madura, uma igreja que o adore, como diz a nossa confissão de fé de Westminster, uma igreja que o adore de modo aceitável, uma igreja que possa ter esperança, né, e não viver preso às vaidades deste século, mas presos à verdade que liberta, né, uma prisão da libertação, né, presos na liberdade, e pela paciência e conforto das Escrituras, né, vivam agora para a glória de Deus, né, no comer, no beber e qualquer outra coisa que venha fazer, né, eles tenham como supremacia a graça, né, como regra, aquilo que é traduzido através dos pastores sérios, através de homens de Deus sérios que zelam, de gentes apocalipse, que zelam de criação e escatologia, para que a igreja conheça, aprenda, adore, né, torne isso conhecido e faça discipulado com essas verdades, né? Esse é o desafio do parágrafo 8 aí. O Alifer. Aproveitar que todo mundo já comentou sobre o propósito daquele texto, né, que era justamente mostrar que a escritura precisava ser traduzida na língua original. Só queria mostrar que esse texto, ele claramente, né, como alguns outros, e aí eu vou entrar na polêmica, porque eu não vou conseguir não entrar, mas esse texto claramente mostra que Paulo estava falando de línguas humanas, né? Porque se ele estivesse falando de palavras não humanas, coisas que não têm sentido humano, ele não teria dito isso aqui no 10, ó. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem significação. Então ele está falando de uma palavra, né, possível, porque você falou, ó, aqui a forma como ele traz seria, né, a glossolalia aí que o pessoal faz. E aí depois, um pouquinho mais para baixo, ele fala assim, ó, todavia, aqui ó, dou graças a Deus, graças ao meu Deus, porque falo em mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então, o que ele chamou de língua desconhecida aqui, e o que ele chamou aqui para cima, no versículo 13, é uma língua humana, não conhecida pelas pessoas que estão ouvindo ele, né? Então, isso aí é importante deixar claro também. Reverendo. Aí a questão da vaidade, né? A igreja de Corinto estava vivendo uma vaidade muito grande, onde o ego, né, estava gritando, e tudo que eles faziam em termos de dons não eram para a edificação do próximo, é para a edificação de si mesmo, né? Ninguém estava preocupado em edificar o próximo, eles estavam preocupados em projetar a sua vaidade, projetar o seu no orgulho, né, aparecer mais do que os outros, né? A questão da concorrência mesmo, no desenvolvimento dos dons para si mesmo e não para o outro, né? A gente tem que tomar um cuidado gigante, né? Porque as pessoas da igreja fazem sucesso, né? E se elas não fizerem dessa oportunidade de promover o crescimento do próximo, ela promove a projeção de si mesmo, né? Então isso é muito perigoso, né? E não é para isso, né? O nosso chamado e vocação. Perfeito. Manu, depois o Leandro. Rapidinho minha fala, e fora que não só desconsiderando o crescimento do próximo, né, mas você acaba impondo um tipo de figura, né, que às vezes o próximo, por não estar nesse mesmo patamar de vaidade,
ele acaba se cobrando algo que a Bíblia não diz que ele tem que ser cobrado, né? Então, você vai ver pessoas que dizem, poxa, eu não tenho o dom de falar em línguas porque o Espírito Santo não age em mim, né? Porque hoje se fala se você é cheio do Espírito Santo, você vai falar você vai falar em línguas estranhas, né? Eu peguei um caso recente disso, de uma pessoa que estava nova na fé e a determinada igreja falava em línguas estranhas e ela chegou em mim e falou, mas parece que Deus não tem habitado em mim de forma tão completa, porque eu não tenho vontade de falar em língua estranha. Aí eu fui mostrando que língua estranha não era isso, né? E a pessoa acabou se sentindo confortada, consolada, né? Porque esse é o objetivo, né? É ser consolada pela Bíblia, pelas Escrituras. Então, para a gente ver como é que a igreja, no nosso contexto, muitas vezes imputa algo muito, muito ruim, para esse sentido, né? De pessoas que estão se cobrando algo desnecessariamente por conta de erros de interpretação e vaidade, né? Que o reverendo colocou muito bem colocado. É vaidade realmente, né? Então você vê pessoas criando até línguas diversas, assim, a gente até brinca às vezes, né? Mas línguas diversas para justamente um querendo falar mais alto que um outro querendo falar uma língua mais diferente, né? A gente vai pegar aquele texto de o próprio Paulo dizendo, né? Ainda que eu falasse, né? A língua dos anjos, né? Ainda que, essa hipérbole, né? Por exemplo, mas se não tivesse amor, era um contexto diferente, né? Eles pegam esse trecho para falar, isso aqui é língua de anjo, né? Não existe nem exegese, né? Eu chamo isso de exegegue, né? Então é complicadíssimo, né? O que nós temos visto hoje, literalmente, as aberrações religiosas por conta da vaidade e para massagear o ego humano dos seus próprios corações, né? Os deuses do próprio ventre, né? Leandro. Isso é muito sério porque tem ferido muitas pessoas, né? Eles exigem um nível de santidade que eles mesmos não vivem e querem que as outras pessoas vivem esse nível de santidade. Então a pessoa ela vai se frustrando, ela vai se tornando incapaz, ela vai se sentindo incapaz. Então essa caminhada que a gente dá nesse campo mais missionário, de estar em várias denominações, a gente vê o quanto isso é sério, o quanto isso fica pesado para as pessoas e o quanto tem ferido pessoas. E é nisso que a gente tem visto, nessa caminhada que eu tenho dado, você vê pessoas que já passou por 7, 8 igrejas, 10 igrejas, e vai passando, porque cada vez mais que eles chegam é uma santidade que, assim, parece que o pastor, a liderança é intocável. E a pessoa olha aquilo ali e fica quase que um evangelho quase impossível de viver. Só que não é assim. A palavra fala que o Cristo ele torna o nosso fardo leve, o nosso jugo. Então vai ser algo comunicável, algo prazeroso. Então isso tem sido muito sério que tem acontecido. O reverendo, depois o Alfer. Muito boa a palavra do Manuel aí, porque você cria um falso status, você cria um falso cristão, um falso santo, um santarrão, um fariseu, e aí as pessoas começam a acreditar que isso existe. E aí você se transforma num bezerro de ouro, né? Porque você é perfeito demais e quase inatingível. E essas pessoas não trabalham para edificação do outro, né? Eu gosto do livro de Eclesiastes, porque o livro de Eclesiastes põe todo mundo no lugar, né? Tudo é vaidade, mas o convite de Jesus, ele é claro em Mateus 16, né? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Então, negar a si mesmo e confiar na supremacia de Cristo, né? E esconder atrás dele e entender que o que eu faço de bom é Jesus e que eu sou vaidoso, orgulhoso, egoísta, é algo que a palavra nos ensina para nos desafiar, nos confrontar e colocar Jesus no lugar dele, né? Tanto na nossa voz,
como na nossa leitura bíblica, na nossa leitura doutrinária, né, e na nossa mensagem, né? Então é bem interessante a gente lembrar que a igreja de Corinto está em crise, né, e eles estão brigando por projeção. Cada um quer ser melhor que o outro, né? Aí Paulo vai dizer assim, olha, bom mesmo é quem prega, bom é mesmo quem está firmado com a palavra, bom mesmo é quem está fundamentado em viver o evangelho, pregar o evangelho, para que o outro seja impactado pela graça e transformado por ela, né? Essa é a minha palavra. O Alifer. Não, e pegando o gancho do que todo mundo falou agora, e aí eu gostei muito de uma coisa que o Leandro comentou, é que no fim das contas, essas pessoas, né, estão acostumadas a associar dons, e aí eu vou chamar não só dons, mas milagres e maravilhas, porque pensa bem, alguém falar um outro idioma, eu chamaria isso de milagre imediatamente, né? Sem tê-lo estudado. Então eles associam isso a Deus ali, e não necessariamente. Sinais e maravilhas não necessariamente são atribuídos somente a Deus. A Bíblia fala que o anticristo, a ele é dado vou chamar de poder, né? Com permissão de Deus, para fazer sinais e maravilhas. Então a gente não pode associar também dons, e aí no caso de línguas e qualquer outro dom, não vou chamar de dom especificamente, mas qualquer maravilha, qualquer coisa extraordinária, eu não vou associar necessariamente a Deus, porque ele próprio deu permissão para que outros espíritos, né, fizessem esses sinais também. Então, línguas, dom de línguas ou qualquer outra coisa, não é, e além disso, não é necessariamente um sinal de santidade também, né? Queria comentar isso. O Novo Testamento, quando dá a listinha de dons, ele não associa nenhum desses dons à santidade. Não está atrelado uma coisa na outra, não. Muito bom. Eu pedi o Alfa para expor uma tela aí, que é aquela que nós comentamos, eu e ele. Todo ano eu gosto de projetar esse quadro, porque, em vista da missão atual, esse quadro não muda muito, né? É possível mudar mais, mas isso requer muito recurso, muita gente, e não é fácil fazer isso, né? Esse quadro é sobre a tradução da Bíblia, né? Então, lá na época da pesquisa, tinha-se lá cerca de 6.258 línguas no mundo. Somente 636 tinha a Bíblia inteira. Então, você vê que 10% tem a Sagrada Escritura inteira, aquilo que Deus quer e requer de nós. 1.142 tem apenas o Novo Testamento, que seriam aí 15%. Né? E 1.145 apenas trechos da Bíblia, né? Então 3.305 não tem absolutamente nada traduzido. Então eu falei 50, na verdade são 60%, né? Por que é esse monte? Porque eu também citei semana passada, né? Só no Brasil são 200 línguas diferentes. As línguas dos nativos, né? Os primeiros povos, né? Já se chegou a algo em 100. Então, só no Brasil, metade das línguas nativas ainda não foram alcançadas. Né? A nossa igreja tem um trabalho fortíssimo nesse aspecto da Agência Presbiteriana de Missão Transcultural, né, que tende a melhorar isso. Né? Eu soube de uma notícia quando eu estava em São Paulo, estudando, há 10 anos atrás, de um colega, não sei mais onde ele está, se ele conseguiu, mas ele estava traduzindo a Bíblia para a língua do Timor-Leste, né, lá se não me engano, na Ásia. Então tem feito, está fazendo, mas imagina só, né, irmãos, a gente pregar a Bíblia já não é uma coisa fácil, ministrar a palavra com fidelidade. Imagine se traduzi-la para uma língua nova, né? Esse é o desafio que ficou ali nesse parágrafo também. Pode tirar o Alfred, por favor. O próximo texto, ele vai tratar daquela coisa que vocês comentaram no final aí, que é a questão da consolação da palavra, né, da conforto, esperança. Ele diz assim, Colossenses 3,16. Acredito que o Alfa vai pôr aí para nós. Isso. Colossenses 3,16. Diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria,
louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, né? Então, é no contexto aí do homem, né, revestido, né, vestido de novo, né, a nova criatura feita em Cristo, daquele coração transformado, né? Neste contexto, ele diz aí, né, que a palavra de Cristo devia, né, habitar em nós, né? Que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí é interessante que essa palavra habitando dentro de nós, a gente vai praticar essa palavra, né? E aí ele fala como, né? Aqui nessa versão, né? Ó, instruindo. Como que você instrui se não tiver a palavra, se as pessoas não entenderem as palavras que você estiver dizendo, né? Eu dou aula para menino de 14 a 17 anos, o irmão sabe, né? De filosofia ainda, né? Que facilita um pouquinho mais, né? E um pouquinho mais na escola pública, então imagina a situação minha. Então, assim, para mim pegar os filósofos lá do alto e baixar, entre aspas, o nível de voz, de palavra, da filosofia, para que meninos se interessem e entendam, eu preciso ser aquilo que Deus é conosco, que é condescendente, né? Abaixar o nível para falar de igual para igual. Então eu acredito que quando ele está falando isso aqui é sobre isso, né? Sobre a gente ter essa palavra tão clara no nosso coração e na nossa mente, de forma que a gente vai praticar aquilo que ele diz, né? Que é a instrução uns aos outros, que é o aconselhamento uns aos outros, né? Com sabedoria, né? E utilizando aí né, a palavra. E é tão rico aí essa palavra que ele fala isso, né? Que era para da nossa boca sair hinos e salmos espirituais, né? Eu gosto de brincar que era para a gente fosse quase que vivesse como se fosse aqueles musicais da Broadway, né? Que eles vão tão assim do nada falando, e aí eles começam a cantar no meio. Era para o salmo ser isso, sair da nossa boca como quem fala bom dia, boa tarde, ou deixa eu falar uma coisa pra você, deixa eu te dar um conselho, ó, meu pai, meu avô falava isso, não, deixa eu te falar, olha, lá no Salmo 23, cara, diz isso, aquilo, né, a palavra diz isso, né, então acho maravilhoso eles trazer esse texto penúltimo com esse texto maravilhoso, né, que diz sobre a vida cristã. Vou passar para o reverendo comentar e depois os demais aí que levantarem as mãos. É bom saber que Deus ele nos convocou, isso por um ato de misericórdia, para a gente subir o nível, para poder descer o nível. O Isaac acabou de dizer isso, né? A gente sobe o nível do aprendizado, se aprofunda lá no Antigo Testamento, hebraico, grego, a inspiração de Deus, para poder, iluminado pela graça, descer o nível, poder falar com todos os níveis de pessoa, né? E eu gosto de Colossenses capítulo 3, porque a primeira coisa que ele apresenta para nós no primeiro versículo lá é: se você é ressuscitado com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A gente sobe o nível, busca as coisas do alto. Subiu, cresceu, amadureceu, repreendeu a vaidade e bora transformar a verdade numa verdade acessível. Instruí-vos, consolai-vos, né? A gente não tem outra instrução, outro consolo para apresentar para as nossas ovelhas, os nossos irmãos em Cristo Jesus, que não seja aquilo que a gente subiu lá para buscar, né? Para dividir e para mostrar a escada para chegar lá também, né? Então, nós subimos o nível para poder tornar acessível, né? E aí me faz lembrar de Filipe, que está em Samaria, pregando o evangelho para um tanto de gente. Aí o Senhor manda ele para o deserto para encontrar com o eunuco. E aí o eunuco está lendo a Bíblia sem entender nada, né? E Filipe está numa dimensão alta. Aí Filipe diz para ele assim: você entende o que lê? Aí a resposta dele é boa, né? Como vou entender se não tiver alguém que me explique, né? Então essa fala interessante aí de Colossenses é maravilhosa, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, subiu, instruí-vos, desceu, aconselhai-vos, desceu mutuamente,
em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com muita gratidão, né? Muita gratidão no coração. Deus abençoe, né, esse privilégio, né, que a gente tem e que a gente use ele poderosamente, né, no subir. E ao descer tenhamos humildade, né, disposição para tornar Jesus conhecido. Amém. Perfeita palavra, vendo? Manu. E principalmente se a gente pegar, né, tem com gratidão em vosso coração, né, tem uma versão que traz com graça em vosso coração, né, e isso destaca, né, através desse contexto de você subir e descer, né, essa atitude de interação dos crentes em uma verdadeira adoração, né, não é apenas como se estivesse sendo instruído de longe, né, mas é uma interação direta com a palavra, com a vivência em conformidade com a palavra de Deus, né? Isso vai enfatizar uma verdadeira adoração, né? Que acompanha junto do ensino que surge de um coração transformado pela graça de Deus, né? Vai refletir devoção, vai refletir sincera compreensão e profunda compreensão do Evangelho, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu tô lendo, não tô entendendo, né? Mas está aí a chave, né? Você precisa interagir com a palavra. Interagir é o que a gente fala sempre de praticidade dela, né? Sendo instruído, sendo aconselhado e com essa sabedoria que não vem do seu próprio entendimento, mas da exortação que ela traz em Cristo, você interage, né? Experimenta e você consegue refletir uma verdadeira devoção diante da palavra, né, de Cristo, diante dessa exortação habitando ricamente no ser como um todo, né? Muito bem. Diácono Alifer. Não só para recapitular ou completar o que vocês estão falando, é importante a gente ficar atento à palavra em habite ali, né, no sentido, como você tinha falado nisso, de morada, de permanecer. A palavra deve permanecer, morar no nosso coração. E a palavra abundante ali, talvez no sentido de que ela esteja extremamente enraizada em nós, né? E também no sentido de ser amplo, de eu conhecer muito a palavra, de forma que ela permeia a nossa vida de uma forma geral, em todos os aspectos, né? E ali depois ele vai citar, como vocês comentaram, a questão de salmos, hinos e cânticos e gratidão a Deus, né? Mas esse sentido de habitar, então, seria nisso. Eu acordo pensando na palavra, eu acordo me enchendo da palavra, eu acordo me enraizando cada vez mais no que a palavra tem a dizer, né? Muito bem. Leandro. O reverendo Edivaldo, ele tem colocado muito bem as palavras sobre a gente se diminuir, né? Para direcionar as pessoas. Eu creio que o Ministério Amando o Próximo, ele tem crescido, se desenvolvido por isso. Porque o ato de liderança que eu exerço nesse ministério é fazer as pessoas usar o potencial delas. E ali fala bem, ó, guardar a palavra em abundância com sabedoria, ensinando. Então, assim, a gente, os pastores, pastor Isaac, que tem as ovelhas, o Alifer, que exerce a liderança na igreja, a gente tem que achar o melhor nas pessoas que estão ao nosso lado, porque todas elas são capazes, elas têm algo para oferecer para o reino. Então a gente desce, se iguala e põe elas nas nossas costas para elas enxergar além, para elas ir além. Esse é o alvo que Deus tem me dado, essa direção de 2 anos nessa caminhada, já vai fazer 2 anos, e tem crescido e tem juntado pessoas. Tem pessoas que têm, assim, despertado chamados, tem pessoas que coisa assim, é impressionante. Quando você se dispõe a ser o verdadeiro líder, a dar a direção para a pessoa e falar, não, meu irmão, você é capaz. Ah, mas tal coisa não sei, então vamos aprender junto. Se eu não sei, vamos buscar alguém que sabe, vamos correr atrás junto. E colocar essas pessoas para caminhar junto e até na nossa frente. Aí elas vão se desenvolvendo
acaba que exerce a liderança dela dentro da igreja onde que ela está, porque ela começa a aprender isso. Eu com o Manu ontem a gente estava conversando, né, tendo uma devocional aqui em casa até 1h da manhã, é sobre a questão da igreja, fora da igreja, né? Porque fica tudo muito preso dentro da igreja, fazendo uma boquinha. Aí a gente vê que nem eu lembro quando o pastor Isaac, que eu levei lá na Bom Jesus, ele virou para mim e falou: Ó, você que me alicou nesse trem aqui, cara. Eu passei a amar esse negócio. Então, assim, isso é muito gratificante. Ontem a gente recebeu aquela carta do presídio, e o Rodrigo mandou um áudio que lá no presídio mudou totalmente o rumo. Não sei se eu mandei esse áudio no grupo, que a atmosfera lá, que ele falou que mudou totalmente. Então a gente vai precisar de discipuladores ali dentro, vai ter batismos ali dentro. Então, assim, é o simples ato de encorajar pessoas que talvez acham que não têm capacidade, mas a gente tem que olhar com o olhar de Cristo para essas pessoas e cumprir esse Colossenses 3,16 e cumprir, e fazer as pessoas enxergar que elas têm potencial. Eu lembro que o pastor Edivaldo, às vezes, na pandemia, eu fazia umas lives lá tocando Legião Urbana, e ele falava para mim: não, meu filho, faz isso não. Ele mandava mensagem para mim, isso lá na pandemia: faz isso não, não mexe com isso não, você é um menino de Deus. Então, assim, isso tudo é o líder dando direção. Olha quanto tempo. Então, assim, aí hoje eu tenho um prazer, um orgulho de poder mostrar para ele que a gente vai semear, a gente não sabe quanto fruto vai vir. Mas quando o fruto vem, eu creio que para ele deve ser uma honra. Para mim é uma honra quando eu vejo uma pessoa dando fruto. Então, esse 3,16 é sobre ter a sabedoria de exercer essa liderança e de ter humildade, de entender que a gente não é nada mais, nada menos do que servo. Muito bem, Leandro. Romanos 15 é o último texto do parágrafo aqui, é o oitavo, para a gente iniciar o nono nessa nossa reunião. Romanos 15, 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança, né? Então tá falando aqui porque que a Bíblia existe, né? Para o ensino, né? Como diz Timóteo, como a gente já comentou muitas vezes esse texto, né? Para aprendermos, né? Aprendemos, ele diz, pela paciência, a consolação das Escrituras, né? Então, essas maravilhas que Deus transmite a nós, né? A paciência, a consolação, que traz esperança, né? A esperança que não é confundida, né? A esperança que é a pessoa de Cristo. Nele ali subsiste, né, tudo, inclusive a esperança. Ele é a nossa esperança. Então a Bíblia foi escrita para isso, né? Deus foi tão bom porque, como a gente comentou, ele da sua glória eterna, sublime, suprema, resolve condescender, baixar o nível, e aí balbucia com a gente, né? Escreve a Bíblia de forma que a gente consiga entender através do Espírito Santo, da iluminação, para que, como a gente comentou, a gente pudesse transmitir essa consolação, né? Essa esperança maravilhosa, né? A nós é isso, é transmitir, é ensinar, né? O Leandro comentou do privilégio que a gente tem de toda quarta ir lá no amanhã a gente está lá, quarta-feira, no Recanto Bom Jesus, né? 130 internos lá, na Casa de Recuperação. E Deus tem nos dado lá 5 que fica no finalzinho, que eu estou tentando discipular. Estou conseguindo, né? Discipulando-os lá. O Diego foi comigo quarto, deve vir comigo amanhã, se Deus quiser. Amanhã ele fala lá, vai dar uma palavra lá. E a gente começa a ver a vida crescer ali, né? Onde estava morto, né? Gente que estava entregue ao vício, à morte, e é essa esperança que a gente tem levado. A gente não tem levado castigo, penalidade, egoísmo, né? Nada disso, como o reverendo citou, a vaidade, mas simplicidade, né? A palavra de Deus, que é ela que transforma, é ela que dá a esperança. Reverendo? É interessante como que tudo isso, né, a palavra
Eu estava dividindo lá Colossenses capítulo 3, hábito de pastor, né? Ele fica dividindo o capítulo. E aí, para você buscar as coisas do alto, você primeiro se abandona, você veste Jesus, cuida de sua casa e vai cuidar de quem trabalha com você, né? E aqui, Romanos 15, ele já manda você cuidar da vida dos outros, né? Vai cuidar da vida dos outros. E aí me lembra Jesus e Pedro terminando a conversa deles, quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Aí Pedro fala: o senhor sabe todas as coisas, né? Aí Jesus fala para ele: então apacenta as minhas ovelhas, né? E aqui diz assim que nós que somos fortes, e o começo do capítulo 15, que nós que somos fortes, né? Nós que fomos transformados, ele manda ir para o outro. Ele proíbe aqui a gente de agradar a si mesmo, né? Não agrade mais a si mesmo. Agrade o outro naquilo que for bom para a edificação. Porque Cristo não agradou a si mesmo, né? E Paulo vai insistir nisso. Filipenses capítulo 2, ele fala que o Senhor Jesus condescendeu, né? Filipenses 2, 5 a 8. Ele condescendeu, ele veio estar entre nós, ele se tornou um de nós para a nossa edificação. Então, quanto mais eu me torno forte, mais eu experimento a morte do meu ego para eu poder viver para a glória de Deus, cuidando da vida do outro, né? Parece que Jesus está dizendo para mim: vai cuidar da vida do outro. E aí a gente fala assim: eu não preciso cuidar. Se alguém disser para mim, né, vai cuidar da sua vida, mas eu não posso, né? Preciso cuidar da vida do outro, preciso cuidar da vida do próximo naquilo que é bom para a edificação. E a gente se posiciona agora, né? Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, o propósito é que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos a esperança e levemos as pessoas a ter esperança. Um texto que grita também aqui é que se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita somente a este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens, né? E quando a gente é infeliz, a gente não está feliz e não faz ninguém feliz. E a felicidade, ela não está relacionada ao meu bem-estar, né? Eu vou descobrindo isso todo dia. A felicidade, ela está relacionada a eu realizar e edificar pessoas, né? Quanto mais eu edifico pessoas, mais a plenitude vem. O Isaac e o Leandro estão aí com 130 pessoas, vendo a edificação deles, e por mais cansativo que seja isso, né? A gente viveu isso lá em Três Corações, né, Leandro? Vendo as pessoas se edificando, sendo transformadas, pessoas que queriam te matar no início do relacionamento, depois te abraçavam com a paz do Senhor, né? E diziam que amavam Jesus também. Então, essa realização, né, de levar a palavra e as pessoas serem transformadas e as pessoas terem a esperança verdadeira, o amor verdadeiro, a alegria verdadeira, né, para abandonar o seu eu, vestir Jesus, cuidar da sua família, né, trabalhar com propósito, evangelizar com propósito, se relacionar com propósito, ter família com propósito. Isso é maravilhoso, né? E a base é: seja forte naquele que foi forte na cruz do Calvário, para ver mais pessoas se rendendo a ele, né? Essa é uma palavra maravilhosa. Muito bem. Próximo pode soltar a voz aí. Eu acho que essa linha aí vai bem pelo enfoque da consolação das Escrituras, né? A gente vê que é um trabalho muito minucioso, né? Leandro sabe, Venda de Valdo, menino aí, porque, por exemplo, principalmente quando eu vou tratar de pessoas que necessitam entender a sua real condição, né? Eu não posso trazer um ensino errado em relação ao seu estado, né? O Leandro teve me acompanhando nesses últimos tempos aí no CT, e uma das coisas que eu trago sempre é que nem sempre é culpa de Satanás, né? Eu preciso entender onde eu tô, para onde eu quero chegar, da onde eu saí, aonde eu tô e para onde eu quero chegar, né? Então, a consolação das escrituras, ela traz essa real condição, né? Quem eu sou diante de um santo juiz e qual é o meu estado, né? Quando eu coloco o ser na sua real condição, e essa exposição diante de um Deus santo, eu tenho e trago a esperança, que é a mesma que consola, né? Então a gente vê que liga, principalmente quando a gente
ver essa questão, o objetivo da instrução, né? O objetivo do encorajamento, o objetivo dessa esperança que vem com um enfoque verdadeiro para a transformação do coração, né? E não só da situação em que ele se encontra. É uma completa transformação, né? Eu estava conversando com o Diego estava falando sobre o texto que ele vai falar amanhã lá no CT, e é muito interessante porque traz a ideia de restauração mesmo. Só que para Deus restaurar o ser, ele precisa entender em que condição ele está. Né? A gente fala isso muito sobre o momento da conversão. Né? O arrependimento ele é necessário para que para que Deus haja de forma direta no coração e transforme o ser por completo. Né? Não é uma meia transformação, uma meia conversão. Não, é para quebrar tudo. Né? Eu acho que é bem dessa forma. Reverendo. É interessante isso que o Manuel falou, porque o Antigo Testamento revela a minha incapacidade. Eu não consigo sem Jesus. O texto anterior de Colossenses mostra, eu não consigo, eu sou um cara depravado, eu sou um cara que não quero Deus. Jesus deixa claro para Pedro que Pedro não ama. A gente não ama Jesus. Hoje nós não amamos Jesus como ele deveria ser amado. Mas ele nos ama muito além do que a gente merece. E a pregação do evangelho, ela não pode ser empobrecida pelo Jesus te ama, né? Simplesmente continua sendo o que você é e ponto final, né? Jesus fala que a gente é depravado em Marcos 7, Paulo confirma em Gálatas 5, em Timóteo. Nós somos aqueles que poluímos esse mundo com a nossa existência, né? Nós não valemos nada. E até uma música popular aí diz: você não vale nada, mas eu gosto de você, né? A gente não vale nada e às vezes a gente não prega esse Antigo Testamento, né? Nessa revelação da depravação, e a gente cria pessoas mimadas, né? Que você não pode ensinar a verdade, porque senão elas vão trocar de igreja, elas vão trocar de Jesus, vão trocar de pastor. Então é bem interessante, né? A gente trabalhar a restauração, né? Mas restaurar o quê? É salvar, né? Mas salvar de quê? A gente está sendo salvo da gente mesmo, né? Salvo dos pecados, né? E entendendo que a gente gosta muito dele, gosta muito do pecado. E a gente precisa olhar para Jesus, buscar Jesus, conhecer Jesus e viver isso diariamente, né? Numa luta onde a gente tem uma doença crônica espiritual chamada pecado. Se a gente não trabalhar com Bíblia, com palavra do Antigo Testamento, Novo Testamento, com graça, né? Mas é uma graça que trabalha em cima da revelação da desgraça, da queda. Então a pessoa ela não se santifica, né? Ela não entende, né, o processo de graça da Bíblia na vida dela diariamente. O Oliver. Pode seguir aí pro próximo. Leandro. Pode seguir aí. Bem explicadíssimo aí a turma aí. Eu só trazer, desculpa, eu não levantei a mão, rapidinho, esse conceito, né, de Deus em si. Tem uma frase do Lewis que diz assim, que pensar no amor de Deus por nós é muito mais seguro do que pensar no nosso amor por Ele, né? Que realmente, né, essa é uma graça. Eu gostei dessa expressão, reverendo. Uma graça trabalhando em cima da desgraça. É bem isso mesmo, né? Essa é a realidade do ser humano, né? A gente não é digno de nada. Leandro. O bacana, a gente, que nem eu, que sou um ex-dependente químico, que tudo que eu aprontei, quando você chega num lugar desse, a gente chega num ponto da dependência química que a gente entende que a gente não é nada mesmo. Então, se tem um pessoal que sabe o que é a graça, quando Deus transforma e muda essa pessoa, pessoas que teve nas minhas situações e que está naquela situação, que está numa cadeia. Essas pessoas, quando a semente é lançada, quanto tempo o pastor Edvaldo lançou essa semente? E olha
quando ela começa a dar fruto, que ela começou a germinar, final de 2022, gente do céu, assim, é muito poderoso, porque a gente não sabe quanto a árvore está crescendo. Deus ele está fazendo essa árvore crescer. Por mais que a gente enxerga por entrelinhas assim, tudo errado, mas tudo que eu tenho vivido hoje, a cada dia, é algo sobrenatural, assim, coisas que não tem explicação. Se eu for tentar explicar, não tem como explicar. A gente tá que nem com 2 centros terapêuticos, a gente cuidar de famílias, tá dentro da penitenciária, assim, é muito trabalho. Tem pessoa que chega e fala, mas como você consegue? Eu falo, é Cristo, é Jesus, ele desperta algo dentro da gente que é impossível de voltar para trás agora. Porque aonde que eu cheguei, a gente enxerga a gente nu, né? Então, assim, às vezes na igreja já é mais difícil, vamos supor, uma pessoa que foi criada de berço. Para essa pessoa talvez é meio difícil, porque ela não chegou no fundo do poço. Para ela é difícil entender esse significado, de entender que a gente é totalmente depravado, que a gente é ruim, que a gente não, se não for a graça, se não for Cristo, para essas pessoas ficou mais difícil dela entender isso. Agora, para a gente que esteve lá mesmo, na lama, no fundo da lama, e retirado pela graça de Deus, a gente consegue nivelar essas pessoas. E consegue levar esperança, igual o reverendo falou. Então, assim, eu tenho vivido coisas assim que eu nunca imaginei na vida que Deus ia estar usando a minha família, trazendo pessoas de várias denominações à minha volta, firmando pessoas da minha denominação que eu sempre tive, nunca vou sair dela, 21 anos da presbiteriana. Então, assim, de estar dentro de uma igreja que está criando membresia, está criando um estatuto, que está partindo do princípio calvinismo, de ter essa visão. Então, assim, Deus está fazendo coisas que eu nunca imaginava na minha vida. Eu nunca imaginava, eu não tinha entendido quando eu fui para Jocum. Então, assim, é o que eu estava falando ontem com o Manu. Eu não sei aonde vai chegar. Eu não tenho noção de onde que vai chegar. Mas Deus, ele está fazendo algo que é, assim, é inexplicável. E a cada dia que passa, é crescido mais. Deus tem me dado mais oportunidade de estar tanto no meio de pessoas que têm muita escassez, como do alto nível da sociedade, e coisas que eu vi de pastor. Eu vi de pastor que ele veio para pregar para alto nível da sociedade, e eu falei com ele, falei, não, mas Cristo não é assim, seja fiel. Tenta viver os dois lados do evangelho. De eu fazer uma refeição num chão de terra durante a manhã e à noite eu estar numa festa, no encontro da igreja, com só pessoas poderosas, assim, cheio de dinheiro, e eu saí daquele lugar, eu comecei a chorar, eles vão falou, mas por que você está chorando? Eu falei para ela que o arroz com feijão estava melhor do que o luxo, do que a ignorância, do que aquelas pessoas querendo mostrar que um era melhor que o outro. É como se fosse um lobo tomando conta de uma matilha. E eu comecei a chorar. Eu falei, não, onde que eu estava cedo estava melhor. Mas como assim? Numa casa sem janela, de barro, você vê, em pleno 2023, que isso foi ano passado. Então, assim, participar dessa graça. E eu creio que hoje o pastor Edivaldo, a alegria que ele deve ficar de ver, é igual eu tenho visto a vida do Jean, a vida de pessoas que estão atrás da grade, estão libertas, de pessoas que você vai ali e vê que está liberta. Então, assim, é aquilo que o pastor falou, quanto mais você se deixa Deus te usar, essa é a recompensa. Você vive uma plenitude. Eu tenho vivido uma plenitude assim e tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade com o Caleb. Hoje eu estava conversando com a Elisângela, que o Caleb tem uns problemas dele. E eu peguei e falei para ela, a gente vai descansar em Deus. Porque Deus já tem o dia, desde o primeiro dia até o último dia desenhado do Caleb. Aquilo que o Caleb vai ter que ser, a gente não vai diminuir, não vai acrescentar na vida dele. A gente só tem que pedir para Deus aquilo que tem que ser feito para a vida dele. Então Deus tem dado esse descanso, esse refrigério e vivido essa plenitude
de poder viver o profundo da palavra mesmo, de poder viver o profundo de Cristo, de poder vivenciar coisas acontecer, de fazer diferença em vidas e assim, ao ponto de você chegar dentro de uma penitenciária, o pessoal falar, ó, vai desligando, que o pessoal chegou ao ponto do Rodrigo mandar aquela mensagem que faz 14 anos que ele está dentro de um presídio. 14 anos dentro de um presídio, que ele nunca viu o que aconteceu lá. Então é a graça de Deus, não é a gente. É esse desejo pela graça de ter reconhecido na lama que eu cheguei, o tão ruim, o quão sujo eu sou, e Deus ter restaurado isso, e você poder viver isso. Gente, isso não tem preço. Muito bem. Eu acredito que por causa do tempo, a gente vai deixar o capítulo 9 para a semana que vem, né? Ele é um capítulo que vai com certeza render muito bem. Se a gente conseguir fazer ele semana que vem, ou até o 10 também, a gente vai fechar o capítulo 1 da nossa confissão sobre a Sagrada Escritura, né? Então, eu acredito que já, como a gente tem um pouco mais de 15 minutos, acho que a gente pode ir para argumentos finais, né? Palavras finais, né? As minhas é sobre isso, né? O que nós citamos aqui. Deus é maravilhoso, né? Ele resolveu usar a letra, a palavra, a frase, né? A Bíblia. Resolveu utilizar disso para trazer salvação, para se mostrar, para mostrar quem somos e para trazer salvação, né? E usou isso, usou o grego, usou o hebraico, né? As línguas faladas, preservou toda ela, como comentamos, né? E fez isso, desceu, como a gente já comentou, né? Desceu do alto nível eterno, supremo, infalível. Podíamos aqui citar vários outros atributos. Podemos dizer hoje, literalmente, em Cristo, como o reverendo citou do texto. Literalmente, desceu esse nível, se esvaziou da sua glória para não só trazer a palavra, como fez no Antigo Testamento, mas para ser a palavra aqui. E depois disso, deixar a palavra. Então, você que está nos ouvindo, meu irmão, minha irmã, que você possa dedicar-se nessa palavra, né? Como a gente citou semana passada, você não precisa aprender o grego e o hebraico. Você precisa estar numa igreja onde tem um pastor que saiba disso. Um pastor que entende, um pastor que estuda, para que ele te transmita a mensagem de forma fiel. Então procure uma igreja séria para você frequentar, né? Procure ser diligente na leitura bíblica. As nossas traduções são muito boas, né? Perde-se muito pouco do original. Nós falamos semana passada sobre algumas delas, né? A Ara, a Almeida Corrigida Fiel, Nova Almeida, são traduções excelentes que a gente tem aí em qualquer computador, em qualquer smartphone, em qualquer lugar hoje em dia, à venda em muitos locais, tem lojas aí populares que vendem a Sagrada Escritura. Procure, porque é nela que contém salvação. Ela fala da salvação. Ela fala daquele que é a palavra, que é Jesus Cristo. E que você possa se aproximar dele através da Bíblia. Esse é o contato que fazemos com Deus. Oramos falando com ele e lemos a palavra ouvindo dele. Passo os comentários finais aí para o reverendo Edivaldo. É tanta coisa boa que a gente conversou hoje, né? Foi muito bom. Jesus desceu para a gente olhar para cima, depois olhar para dentro, depois olhar para o lado. Então é o projeto maravilhoso dele, né? Ele desceu, aí ele nos sobe, a gente olha para cima, depois a gente olha para dentro da gente e aí depois a gente olha para o lado. Que Deus aplique isso de maneira perfeita, né? Que ele nos ensine a olhar para dentro de nós e enxergar o ninguém sem ele. E ao mesmo tempo entender o quanto ele nos amou, né? E nos rendermos a ele em adoração e nos rendermos ao próximo no serviço diaconal, né? No serviço de levar o evangelho e discipular pessoas.
à luz da palavra do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Minha palavra. Manu? Quero deixar minhas considerações para os ouvintes que nos acompanharam até aqui, né, e aplicar a parte aí de Colossenses 3,16, né, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né, isso sugere que a palavra de Deus, ela deve ser completamente abundante e presente na vida de todo crente, né, todo devoto ao Senhor, devoto a este Cristo que morreu na cruz, né, que entregou a sua vida nos substituindo ali, né, e isso deve moldar o seu pensamento, suas palavras, as suas ações, refletindo sempre a ênfase, né, neste Cristo. E só a Escritura e nada mais, né, então que a palavra de Deus atinja o coração, o espírito possa aplicar de forma subjetiva, né, trazendo consolo, trazendo esperança e trazendo a compreensão de que a palavra é a autoridade suprema em todas as questões, para a fé, para a prática, moldando, exortando e trazendo você, né, para mais compreensões da palavra de Deus, ou trazendo você novamente para junto do Senhor, se for este o caso, né? Que o Senhor console e ao mesmo tempo traga esperança, né? No mundo que necessita do Senhor de forma tão ativa, né? Então Deus abençoe a sua vida. O Alifer. Se eu fosse resumir o que a gente falou hoje, né, a minha palavra final, eu destacaria muito essa questão da providência de Deus em manter a escritura fiel, bem escrita, com exatamente o que ele queria dizer para nós até hoje, né? Então, levanta-se às vezes por aí em grupos de ateus, agnósticos e essas coisas, algumas poucas diferenças entre um texto e outro, né? Primeiro, essas diferenças não chegam nem a 5% do texto que se tem, né? E segundo, que nenhuma dessas diferenças entre um texto e outro, do tipo, fulano de tal escreveu que eram 2 cegos, o outro falou que era um cego só, não faz diferença nenhuma na palavra de salvação. As doutrinas básicas da Escritura, elas são todas muito bem preservadas, sem contradição nenhuma, né? Então são pequenos pontos que Deus permitiu que acontecessem, né? E que estão aí e não ferem nada os princípios da Escritura. Então Deus, desde aquela época, preservou a Escritura, permitiu com que homens ousados, né, homens dedicados, traduzissem para os vários idiomas que tem, né? Para quê? Por que Deus fez isso? Porque ela é um meio que ele decretou que é o meio de salvação. Então Deus, a gente consegue ver claramente o plano de Deus desde lá de trás, né? Não, vou fazer assim, 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 assado, e vou preservar os feitos de Jesus, as palavras dos apóstolos, as revelações dos profetas, para que as pessoas que eu quero alcançar sejam alcançadas. E assim acontece, né? Assim aconteceu e assim acontece. Então, glória a Deus por isso. Então, como vocês falaram anteriormente, a Escritura, ela tem esse poder, né? De ser juiz na nossa vida, né? De narrar os eventos futuros do mundo. Então, Deus, querendo que esse conhecimento chegasse até nós, preservou esses escritos. Então, glória a Deus por isso. Leandro? Minhas palavras finais aí é gratidão do meu paizão tá aí na live, um homem que me ganhou para Cristo, que me ensinou o que é amor, colocou dentro da casa dele, cuidou da minha vida. Então, assim, a base que eu tenho hoje é uma base muito sólida, porque eu tive quem me ensinou muito bem a amar. E Paulo, ele fala que o amor, ele quebra qualquer barreira, né? Qualquer barreira. Então, assim, para mim é um orgulho, uma alegria no meu coração de poder estar vivendo esse momento. E de tudo que foi falado hoje, a gente vê esse plano infalível de Deus, né?
que a Escritura, desde o Antigo Testamento, apontando para Cristo no primeiro, a salvação, o plano perfeito dele. E como Deus é maravilhoso dele deixar toda a glória dele por meros humanos para poder salvar a nossa vida e nos ensinar, deixar uma bússola para a gente poder alcançar essas pessoas que estão perdidas e dar direção para ela, entregar a palavra na mão dela, e ensinar que essa é a bússola, e aquela pessoa vai aprender e vai direcionar outra, e outra, e outra, e essa graça, a gente vê certinho a receita que Cristo deixou. Ele desceu do céu, ele se esvaziou, ele se humilhou, e ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, o evangelho, viver para Cristo, viver em missões, viver um pastoreio, é se entregar no último, é renúncia. É todos os dias renunciar à nossa vontade para poder viver aquilo que Deus tem. Ensinar as pessoas a esse amor. Porque o que a gente vê hoje são pessoas num pódio se consagrando. E não é esse o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é se esvaziar. Ele não levou nada com ele. Ele não teve luxo, ele não teve nada disso. Então, a maior riqueza que tenho é quando eu chego, que eu dou uma palavra no final do lugar, igual pude estar dentro de uma internacional da graça, de um pastor perguntar para mim qual que é teu Pix, eu falar para ele, não, é a graça. Só a graça me basta. Eu não preciso do dinheiro. Enquanto Deus me manter, só a graça dele me basta. Então, quando a gente entende que é só a graça que basta, a gente vai ver as coisas acontecer, a gente vai ver as pessoas se modificar, a gente vai ver as pessoas se entregar a Cristo, porque elas realmente vai ver, Deus sabe o verdadeiro desejo do nosso coração, quando a gente renuncia. E renúncia, na maioria das vezes, não é fácil. Ainda mais nos anos que a gente tem vivido com tanto recurso tão próximo da gente. Não é fácil. Então, assim, você esvaziar a tua vontade, às vezes até o teu tempo com a família, e pagar o preço. Pagar o preço igual Cristo pagou. Nunca a gente vai conseguir ser igual a ele, mas pelo menos ele deixou a receita e a bússola pra gente de fazer o nosso melhor. E eu agradeço demais a vida do pastor Divaldo, da Raquel, porque se eu sou um homem que eu cheguei aqui até hoje, a semente foi lançada através da vida desse homem que modificou totalmente a minha vida, a minha história. A semente ela foi lançada e ela foi crescendo, brotando, e ela chegou num ponto agora que agora é só Deus. Eu não sei onde que eu vou parar. Tá na mão de Deus, eu quero continuar caminhando debaixo dessa graça e vivendo e juntando pessoas e vivendo com esse propósito, tudo aquilo que Deus tem, porque enquanto eu viver, enquanto eu respirar, vai ser para levar o amor de Cristo e tá onde as pessoas precisam para ouvir do amor. Eu não sei onde que ele vai me levar, mas o meu leme, o meu barco está nas mãos dele, entregue para ele. Bom, agradecemos a participação aí do reverendo Divaldo, da Igreja Presbiteriana de Barra Mansa. Reverendo, seja sempre bem-vindo, quando der, venha aí com a gente nas terças-feiras, 9h30, na gravação, vai ser uma bênção. Você que nos ouviu até aqui, foi uma bênção poder compartilhar essa palavra com vocês. Você que gostou, compartilhe esse vídeo aí do YouTube com um colega, com um amigo, com alguém que tem dúvidas sobre a Escritura. E este foi mais um encontro do grupo Voz da Reforma, né? Damos voz àquilo que a Reforma fez, que é o Sola Escritura. Que esse vídeo possa colaborar com o seu ensino, com o seu entendimento. Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, caminhamos assim com o nosso Deus e com a Santa Escritura. Deus abençoe e até a próxima.